Mãe. O que foi? É por isso que corta na cara da gente, né? Corta. Eu fico morrendo de vergonha de vocês. Ai, meu Deus. Aí vocês vêm e falam assim, nossa, professora mal educada. Não é? Eu sei. Ai, que zoom mais chato. Eu sei disso. Vou deixar a Thalia entrar. E a gente tá bom. Quem que é aquela? Ô, Thaís, você e a Karina, vocês já se conheciam? Não, a gente se conheceu aí na escola. Ah, é que você falou tão assim, eu falei, nossa, elas devem ser best, assim, de muitos anos. Nossa, mas já se entrosou no primeiro momento. Ah, isso é bom, eu fico feliz. Aquelas amizades que a gente leva para a vida. É verdade. Tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, são algumas das patologias que a gente vê que está associado à obstrução das veias e das artérias, tá? Um outro problema, acho que eu até já mostrei essa gravura para vocês, não tenho certeza, que é o AVC. Não mostrei, Esther? Então, tá bom. Então, que é o quê? O acidente vascular cerebral. Essa gravura, vira e mexe, eu vou trazer ela de volta, tá? Eu gosto dela. Então, quando ocorre o AVC, o que que vai acontecer? Parte do cérebro, a gente viu que o cérebro ele precisa ser oxigenado. Tanto é que quando o sangue sai do coração, tem uma conexão direta com o nosso sistema nervoso central, com o cérebro, tá? Porém, no AVC, deixa eu deixar ela assim dentro. No AVC, parte do cérebro deixa de receber oxigênio. Por quê? Porque formou esse coágulo lá numa veia do cérebro, tá? E está ultrapassando impedindo a passagem do sangue. Então, eu tenho dois tipos de AVC. Eu tenho um AVC isquêmico e eu tenho um AVC hemorrágico. Qual que é a diferença entre eles? AVC isquêmico. Formou o coágulo, ele está formado aqui, bloqueou a passagem de sangue e dessa região para frente não está recebendo oxigênio, tá? No AVC hemorrágico, ele é bem mais grave. Por quê? Formou o mesmo trombo, porém, quando entope uma veia, é como a mangueira da casa de vocês. Quando a gente entope ou vira ela, o que que acontece? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão nessa veia e ela se rompe e começa a vazar sangue em cima de todo o nosso cérebro. Pode ter sangue no cérebro, assim, em cima das células? Não pode. Então, nesse caso, eu tenho um AVC hemorrágico. O que que a gente observa? Quem aqui já trabalha com saúde deve ter observado que o quê? A pessoa teve um AVC. Tem pessoas que tiveram AVC e ficaram de cama. Tem pessoas que tiveram AVC e ficou totalmente paralisado. E tem pessoas que tiveram AVC que você olha e fala, nossa, mas você teve um AVC? Nem parece. Por que que isso ocorre? Porque depende do tipo de AVC que a pessoa teve, tá? Se foi um AVC hemorrágico, as sequelas desse AVC vão ser mais graves para a pessoa, tá? Um AVC isquêmico, ele tende a ser mais leve. Mas lembrando que o que vai determinar se um AVC ele é grave ou não é a região do cérebro onde vai ocorrer esse entupimento ou esse extravasamento de sangue. Essa região que vai determinar se um AVC vai ser mais grave ou mais leve. E quanto tempo demora para essa pessoa ser socorrida. Às vezes a pessoa teve um AVC numa região muito importante do cérebro, é muito difícil da pessoa recuperar. Às vezes foi numa região importante, mas nem tanto, mas se ocorreu rápido, a pessoa consegue se recuperar bem. Lembrando que, além de toda a medicação, de todos os processos médicos que são feitos,
Pessoa que teve AVC, o que que é muito importante? Acompanhamento com fono e fisioterapeuta, tá? Com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Pode falar, Karina. Existe, quando a pessoa está tendo um AVC, ela dá algum sinal assim que a gente vai identificar assim ao olhar que está tendo um AVC para dar um socorro? Sim, é possível a gente identificar. Alguns sintomas que a gente observa a pessoa está normal, de repente entorta uma parte do rosto. Sabe, a pessoa está sempre, de repente, uma boca puxa. É a coisa mais estranha de se ver. Mas puxa assim, e ela começa a falar, ela tá falando normal, mas de repente a língua começa a enrolar, ela tá falando, de repente ela começa a balbuciar as palavras, como se tivesse uma batata na boca. Também é sintoma de AVC. E se você está desconfiando que alguém está tendo um AVC, a gente sempre indica o quê? Faça o teste dos braços. Qual que é o teste dos braços? Você pede para a pessoa levantar os dois braços. Ela não consegue. Um braço cai, ela não consegue manter os dois braços esticados. Fala assim, levanta os dois braços. Às vezes ela acha que levantou, mas um braço ela não levanta. Ou se ela levanta, ela não consegue manter esse braço esticado, o braço cai. Corre com essa pessoa para o hospital que ela está tendo um AVC. Tá? Às vezes a pessoa cai, ela não consegue se manter de pé, mas se ela está sentada, você está desconfiada, pede para fazer esse teste do braço, tá? Geralmente, assim, é o principal que a gente orienta, mas geralmente entorta um lado, ela começa a enrolar, ter dificuldade de fala e tudo mais. Pode falar, Estevão. E quando a pessoa dá um AVC na pessoa, o que a gente pode fazer para ajudar? Olha, o que a gente fala orienta a pessoa a fazer é correr para o hospital, né? O que pode ser feito é dar uma aspirina para ela, um ácido acetilsalicílico, e levar para o hospital. Por que que a gente fala dar um ácido acetilsalicílico? Porque ele é um anticoagulante. Muito fraco, muito fraco. Quero deixar claro que ele é bem fraco, num caso de AVC, por exemplo. Mas é dar um comprimido desse e levar para o hospital. E avisa, chegou no hospital, avisa, ó, eu dei uma aspirina antes de trazer ele para cá. Por quê? Porque é um entupimento no cérebro, né? Então, a aspirina vai ser um anticoagulante, fraco, mas talvez ajude, e levar essa pessoa para o hospital, o quanto antes. Tá? Porque aí lá, sim, eles vão fazer todos os procedimentos. Isso que a gente viu foi o AVC, né? E no infarto? Ocorre a mesma coisa, porém com os vasos sanguíneos que circulam o coração, tá? Qual que é o grande problema do infarto? Aqui, ó, eu tenho vários vasos sanguíneos. Aqui, esse pontinho preto, que eu não sei se vocês estão enxergando, é um coágulo. Entupiu. A pessoa teve o infarto. Sentiu a dor no peito, correu lá para o médico, resolveu. O que que aconteceu com essa região do coração, que está ligeiramente preta? Morreu. Tecido cardíaco, né? O tecido do nosso coração, multiplica? Não. Assim como o nosso tecido nervoso, nosso cérebro, multiplica? Não, não multiplica. Sistema nervoso central e coração, uma vez que morreu, morreu. Então, a pessoa teve um infarto. Essa partezinha do coração morreu. Não volta mais. Por mais a pessoa tem que tomar remédio agora o resto da vida. Quem teve infarto uma vez vai ter que fazer acompanhamento, vai ter que estar cuidando o resto da vida. Por quê? Uma vez que eu tive um infarto, as chances de eu ter um segundo infarto é maior. Porque eu já estou com o meu coração, ele não está mais 100%. Já morreu uma partezinha. E às vezes a gente conhece pessoas que tiveram 2, 3 infartos.
Então, ela tem 2, 3 partezinhas do coração que morreram. Tá? E quanto mais vai falhando, aumenta a chance dela ter um novo infarto. Tá? Então, é muito sério isso. Não é uma coisa, eu tive, tô ótimo. Não, você tem que ter manutenção, tomar a medicação direitinho. E, gente, quem teve infarto tem que tomar muita medicação, tá? Professora, Pode falar, Karina. quem teve... eu estou trabalhando com uma pessoa que ela teve derrame no joelho. Como que é isso? Ela teve derrame no joelho? Estranho, né? É. E aí, assim, ontem a gente foi limpar o lugar onde a gente trabalha, aí ela precisou agachar para pegar, não lembro o que caiu no chão. Ela não deu conta, porque ela falou, depois que eu tive derrame no joelho, eu não consigo fazer esse movimento de agachar e ficar de pé. Mas é uma flexão normal, né, assim, que a gente faz diariamente para pegar algum objeto que caiu no chão, mas ela perdeu essa mobilidade. É. Eu não sei o caso dela, mas eu nunca tinha ouvido falar em derrame no joelho. Hã? É muscular isso ou tem a ver com a circulação? Então, como ela falou que eu tive um derrame no joelho, o que eu penso, tá? O que que dá para eu entender disso aí? Ela teve uma obstrução numa veia ou numa artéria do joelho e alguma parte lesionou. Agora, provavelmente foi muscular, porque o osso não tem esse problema tão sério, né? Mas eu não sei, eu tô falando assim, com base no que você tá me falando. Eu falaria que houve uma obstrução, ela provavelmente tem que tomar medicação anticoagulante, isso é certo. Mas tem que ver onde foi esse problema dela, qual região que comprometeu, se foi muscular, se foi no nervo, onde que foi o problema dela, né? E falando então ainda sobre doenças, essa aqui já não atinge o sistema circulatório, porque atinge o coração, mas não tem nada a ver aqui com plaquetas, plasmas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, não tem nada a ver com isso. Agora nós vamos falar do quê? De um parasita, que é o quê? A doença de Chagas. O que é a doença de Chagas? Também conhecida como doença do barbeiro, né? Era muito comum quando as pessoas moravam em casas de barro, tá? O que acontece? Tem um parasita, um protozoário, que fica ali e se ele nos infecta, onde que esse barbeiro ele vai ficar? Ele gosta de ficar dentro do coração, tá? Então, esse parasita entra do nosso corpo, igual a gente tem parasita que fica no intestino, esse parasita, ele gosta do coração, ele vai e fica no coração. E ele começa a se multiplicar. Aí ele vai se multiplicar por 1 ano, 5, 10, 15, ele fica lá. Como ele vai aumentando, ele vai começar a inchar o coração da pessoa. Coração, esse aqui, ó, você vê, o primeiro é um coração normal. Esse terceiro é um coração chagático, que a gente fala, um coração com doença de Chagas. Ele vai aumentando muito de tamanho. E conforme ele vai aumentando de tamanho, você pensar, ele vai conseguir bombear mais sangue. Não, ele aumenta e ele começa a ter dificuldade em fazer o serviço dele, em bombear sangue. A pessoa começa a se sentir batedeira, cansaço ao menor esforço, e vai chegando num ponto que leva a óbito, tá? Então, a doença de Chagas é uma doença muito triste, a gente ainda tem muitos casos no Brasil, tá? E não está associado, gente, só a quem mora em casa de pau a pique, tá? O que mais que está associado a isso? Pessoas que vão fazer turismo na roça, gosta disso, a gente tem observado aumento de casos por conta disso. E outra coisa também que está levando ao aparecimento de doença de Chagas. Quem aqui gosta de açaí? Deixa eu aumentar aqui minha câmera, deixa eu ver vocês. Eu adoro. O açaí, nosso, de todo dia. O que acontece? Esse parasita, o barbeiro, ele gosta de esconder no meio dos frutos do açaí.
E se alguém já viu como é feito o processamento do açaí, eles arrancam, como se fosse um caixão de uva, né? Eles arrancam e vão moer. Quando eles moem tudo, eles moem o bicho também. Aí você come açaí, você pode ficar com a doença de Chagas. Por isso, Meu, a Thaís está chocada. Por isso, gente, que sempre que a gente vai consumir esse tipo de produto, é importante você consumir um açaí de procedência, que eles tiveram um processo de limpeza adequado, né? Que tenha selo do Ministério da Agricultura, tudo direitinho. Porque qualquer açaí da esquina aí, às vezes pode ter isso, tá? E como eu sou meio sistemática, assim, eu como muito açaí, um dia eu fui fazer para doença de Chagas para ver se tinha. Que a gente fez na universidade, o meu tinha dado positivo. Falei, meu Deus, eu tenho doença de Chagas por conta do açaí. Mas não, aí quando eu fiz o de laboratório deu negativo. Mas assim, aí de vez em quando, quem come muito, né? Às vezes, fui num lugar muito, né? Que às vezes a gente faz isso, vai num lugar muito sem higiene para comer as coisas. Aí você pede para fazer um exame de vez em quando, porque isso pode acontecer, tá? Se não for um açaí de procedência, com higiene e tudo mais, pode ser que tenha vindo um parasita. tô chocada. Não, gente, não precisa parar de comer açaí, viu? Pode continuar comendo, não tem problema nenhum. Professora, e Oi. não tem remédio? Não tem Não. remédio para tratar? Não tem. Existem alguns medicamentos para tentar impedir a evolução, né, da doença, porém, demora muito para descobrir que tem. Geralmente, a pessoa só vai descobrir que tem a doença de Chagas quando o coração já está inchado e você já está tendo todos esses sintomas, batedeira, cansaço, dor no peito, aí não tem mais o que fazer. Você consegue tratar antes do coração crescer. Uma vez que o coração cresceu, não tem mais o que fazer, tá? Às vezes a pessoa, por exemplo, já começa a ter sintoma quando o coração cresceu, mas nem tanto, igual tá nesse segundo estágio aqui. Aí começa a fazer o tratamento, mas é uma pessoa que tem que tomar cuidado, que ela tem essa doença e tem que não pode forçar muito o coração, tá? Então, outra doença que também a gente pode ver aqui, a febre reumática. O que é a febre reumática? Ela é causada por bactérias, né? A gente viu um parasita, agora a gente vai ver uma bactéria, que ela vai provocar uma inflamação no coração, nos vasos sanguíneos, nas articulações, e por que ela é chamada de febre reumática? Porque ela lembra o reumatismo, tá? As articulações começam a ficar muito sensíveis, começa a ter muita dor. E essa pessoa que tem a febre reumática, ela começa a apresentar febre, inchaço nas articulações, indisposição, vermelhidão naquela região. E o tratamento tem que ser medicação para a vida inteira. E qual que é a medicação? Corticoide. A pessoa tem que fazer o uso de corticoide aí por muito tempo para tentar tirar essa inflamação. Ou anti-inflamatório, tá? Mas é aquele negócio, você tem que tomar o resto da vida. O que a gente tenta fazer é que seja mais espaçada possível as doses. Mas quando entra em crise, tem que tomar esses medicamentos, tá? Sim. Vamos aqui chegando no Venalote. Então, a gente vê as principais doenças e ficou faltando a gente ver os principais medicamentos. Venalote, que a Karina comentou. Quando que eu vou utilizar o Venalote? O Venalote, ele é utilizado também para quem tem problema de circulação, tá? Assim como o varicel e o venocel que a gente viu. Mas quando que ele é mais indicado? Quando a pessoa faz cirurgia das varizes, tá? Fez a cirurgia das varizes, 80% dos médicos indicam, tá? Além de melhorar a circulação, ele também vai ajudar a evitar o aparecimento de hematomas, tá? Ele é muito bom. Karina, você tem comprado ou tem acompanhado o preço dele recentemente? Você está sem áudio.
Então, a última vez que eu fui ver, a embalagem menor, essa de 200 ml, estava R$ 42,00. Mas a atendente da farmácia comentou que ele só por encomenda agora, eles não têm a pronta entrega. Está tendo assim, a pronta entrega só o comprimido. Por que será, né? É porque ele tem alguns medicamentos que são assim mesmo, Karine, eles entram muito em falta, viu? Quando vocês entrarem na farmácia, vocês vão ver, tenho, mas tem que fazer encomenda. Ou, às vezes, muitas farmácias trabalham com esse sistema, porque, por exemplo, comprei uma embalagem de Venalote, ficou na prateleira até vencer, ninguém comprou. Aí comprei outra embalagem, ficou na prateleira até vencer. Falo, não, agora eu só trabalho por encomenda. Você me encomenda para mim, eu faço o pedido e te mando. Algumas farmácias trabalham, esses medicamentos mais caros trabalham assim. Você pode ir na Raia que lá vai ter. Lá é um lugar que sempre dá certo. Sempre tem. Só que vocês viram que ele é um pouquinho mais caro, né? E como você tem que usar, quando faz cirurgia de varizes, tem que passar na perna toda, às vezes você acaba tendo que comprar o grande, ele é mais caro e tal. Quando é feito cirurgia para o pessoal com problema que não tem tanto poder aquisitivo, né, para estar comprando esse medicamento, eles passam esse, Virudoide, tá? É a alternativa barata. Para que ele serve? Ele vai atuar para hematomas, então quando você está com uma região muito roxa, para inflamação e também para as varizes. Ele, se eu não me engano, de 40 gramas estava na faixa aí de uns 18, 10 reais, era baratinho. Aí os médicos passam esse, tá? Para substituir o Venalote. Mas o Venalote é ótimo, ele é assim, excelente. Mas eu vi mais indicações dele nessa questão de cirurgia, tá? Para dor na perna, esse aqui, o Varicel é melhor. E esse aqui, que é popularzão, né? Todo mundo já deve ter ouvido, o Goicocheia. Para que serve o Goicocheia? Ele tem um apelo muito grande para pessoas que têm problema de circulação. É eficiente, Tavani? Melhora, mas não é aquela coisa assim, como um desses daqui. Esses são medicamentos, tá? Esse aqui, ele vem mais na parte de cosmético, tá? Mas o que é muito bom dessa linha, que eu indico muito? O Goicocheia Diabetex. Qual que é a diferença desse aqui? Ele é específico para quem tem diabetes, tá? Então, qual que é um dos problemas de quem tem diabetes? A pele fica muito seca, tá? Principalmente a região das pernas. Fica tão seca que dá ferida. E ferida em diabético é um sério problema. Não sara. Então, para quem tem diabetes, eu indico muito usar ele, tá? Ele tem uma proporção de ureia de mais ou menos 10% de ureia e ainda tem essa leve ação para melhorar a circulação. Então, de toda essa linha, se fosse para eu indicar um, falar, não, esse aqui vale a pena, é esse do Diabetex. Os outros, eu já acho, é bom assim, se você já sente uma leve queimação nas pernas, uma dorzinha de vez em quando, compra mais como hidratante das pernas. Agora, se você sente dor mesmo, te incomoda, aí compra o Varicel, tá? É isso. Nossa aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Meninas e meninos? Rafael, que tá aí. Eu não te falei oi hoje, né, Rafael? Desculpa. Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Ficou faltando uma pergunta, gente. Não sei quem foi que perguntou sobre... Eu achei que fosse falar nessa aula e acabou não falando. Queloide. Quem foi que perguntou? Bianca. Não lembro quem foi. Perguntou se queloide tem alguma coisa a ver com má circulação. Queloide não tem a ver com má circulação, tá? Talvez a gente fale um pouco quando a gente for falar um pouco mais sobre o sistema reticular. A queloide é quando eu tenho uma ferida, ou pus um piercing, ou fiz uma cirurgia,
e forma aquela protuberância, né? Fica feio, fica ligeiramente insensível. O que que gera a queloide? É uma produção excessiva de... Ai, gente, como é que chama? De colágeno. O que que é o colágeno? O colágeno é que deixa a gente jovem, não é? Quando eu tenho alguma... Karina, a juventude vem do colágeno. Então, quando eu tenho alguma cicatriz, fiz algum corte, em alguns casos, a nossa pele produz muito colágeno. Aí forma essa pele, como se fosse uma pele extra, né? Aí, o que que eu tenho que fazer? Existem algumas pomadas que eu tenho que passar, tá? Mas não tem a ver com mastigação, tem a ver com produção excessiva. Algumas pessoas põem um piercing da forma queloide. Então, e tem pessoas que fazem cirurgias grandes e não formam. Então, vai da suscetibilidade de cada organismo, tá? Mas aí tem uma pomada específica que passa. Ela é cara, mas ela é muito eficiente. E você tem que passar já logo que ela sai, nos primeiros dias. Certo? Tinha ficado essa pergunta para trás. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Posso dar prova hoje, então? Eu venho. Ah, pode falar, desculpa. Quando a parte do corpo fica roxo, é sinal de má circulação também? Não, no caso do roxo, é porque rompeu um dos capilares, tá? Por exemplo, por conta de uma pancada, alguém te deu um soco no olho. Aí estourou o Eu vivo capilar. caindo. O sangue que vazou vai deixar primeiro vermelho, depois os macrófagos, que são os glóbulos brancos, começam a digerir aquelas hemácias que ficaram no tecido. A decomposição da hemácia é que vai formando aquelas cores, o marrom, depois aquele meio esverdeado, o amarelo, até subir. É por conta disso. Ah, entendi. Tá, Certinho? Mais alguma coisa? certinho. Tudo certo, então, pessoal? Ó, na próxima aula, nós vamos ver... Deixa eu ver o que nós vamos ver na próxima aula. Sistema muscular. Tá? Nós vamos aprender sobre os músculos na próxima aula. Aí eu aguardo vocês, então, tá bom? Provavelmente a gente vai continuar online, não sei. Mas se mudar alguma coisa, a gente avisa vocês, tá? Tá certo. Certinho? Então foi isso, Beleza. pessoal. Muito bom ver vocês. Daqui a pouco, ou à noite, ou no mais tardar amanhã, eu já posto as questões para vocês, tá? E aguardo vocês semana que vem, seja online ou presencial, tá bom? A aula vai ser gravada. Vai, eu já vou postar daqui a pouco os vídeos no YouTube. Arrasou, que eu gosto de ver depois de novo. Ai, é bom, né? Eu acho a melhor coisa da aula à distância é poder assistir de novo, gente. É muito bom. Então tá bom, pessoal. Ó, um abraço para todo mundo, um beijo. Mantenham-se Pra você seguros, também. pelo amor de Deus, tá? Eu quero ver todo mundo aí na formatura, tá bom? De verdade, hein? Mantenha todo mundo saudável. Gente, tchau, tchau. Com certeza. Tchau. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau. Vocês também, gente. Com Deus.